Mateus 7, irmãos. Maravilha, Deus. Eu vou ler apenas os 5 versículos. O irmão, se puder acompanhar, tá? Na sua Bíblia. Mateus 7, onde fala o hábito de julgar os outros. É um hábito que, infelizmente, nós temos esse hábito de julgar um ao outro. E a palavra de Deus diz no versículo 1: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixará tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Só até aqui. É uma palavra forte, né? Que nós conhecemos, porque o Senhor fala conosco, o Senhor tem falado, tem nos exortado a ser crentes melhores, como nosso irmão pastor Roberto falou, que nós temos que pedir sempre, irmão, sermos melhores, porque os dias são maus, sim, mas Deus tem dado tantas bênçãos, tanta vitória. Não temos só tribulações, temos bênçãos e vitórias para contar, não é verdade? Eu fiquei muito feliz quando já eram quase 6 horas, né? Eu perguntei à irmã, a filha daquele meu amigo, o pastor Bonfim, o Hamilton Bonfim, sobre o estado do pai dela. E ali ela pôde me passar um vídeo chamada, né, que ele não estava mais na emergência, já tinha subido para a enfermaria e agora estava com direito a ter acompanhamento familiar, né, porque antes não estava, meu irmão podendo. A visita só dia sim, dia não, dias ímpares, meia horinha só podia ir entrar uma pessoa, né? E agora ela estava muito feliz ali por estar podendo cuidar do pai dela, só que ela não foi preparada, ela não sabia, né? E 7 horas da noite ela estaria vindo para casa, mas amanhã a mãe já poderia estar ali, ficando com ele ali, para cuidar melhor. Porque precisa de uma assistência, irmão, ele está muito esquecido, né? Esse Alzheimer está com ele com 65 anos. A gente vê que às vezes a gente acha que isso não vai acontecer, né? E eu conversava com outro colega lá no trabalho, na ginástica ali, e falou: olha, o meu cunhado começou com 52. Então a gente vê, irmão, que a gente não é nada, né? E para assombro meu, quando eu fui visitar o nosso irmão na sexta-feira passada, encontrei um outro colega ali, irmão, num estado lastimável. Uma pessoa que gostava de se vestir muito bem, cordão de ouro, anel de ouro, pulseira, relógio, né? Aquele negócio todo muito vaidoso. Irmão com derrame, com AVC, com lábios direito todo esquecido, sem conseguir falar, não conseguia falar. A língua falava todo enrolado, né? Sem contar que ele teve Covid e foi internado com Covid. E quando teve derrame, foi internado com derrame. Teve AVC, foi internado e agora está, não sei nem com o que ele está. Porque são tantas as coisas, porque a nossa vida é assim. E como diz a palavra do Senhor, irmãos, não temos que julgar ninguém, porque é o Senhor que vai salvar, é o Senhor que cabe a julgar-nos. E muitas das vezes a gente julga o irmão A, o irmão B, C, e não é assim, irmão. Nós temos sim que levar a palavra, que somente o Senhor que vai julgar e vai nos salvar. Irmão, porque nós estamos aqui de qualquer maneira, nós estamos aqui nos esforçando, né, para fazer o quê? O melhor de nós, tentando nos dar o melhor de nós para o Senhor. Porque somos falhos sim, né? Se for dizer aqui, eu acho que eu sou o maior pecador de todos, porque pecamos toda hora. Às vezes a gente não pega em ato, mas a gente pega em pensamento, né? E às vezes a gente quer fazer algo assim, Senhor, tem misericórdia, porque vem aqueles pensamentos horríveis assim na nossa mente, que não for o Senhor para nos justificar, né? A gente vê aquele bar ali embaixo e eu falava com a Amélia: puxa, estava tocando uma música tão boa, mas agora tem uma música horrível. Isso já era 1h pouco da manhã, a gente nem entende a letra, só aquele barulho, né? Aquela zoeira. E assim, irmão, a gente hoje está aqui, né? Ontem fui fazer uma consulta médica, o médico falou: olha, vai ter que operar. Eu disse: amém, né? Se tiver que operar, a gente opera. Mas tudo no tempo do Senhor, irmãos. A nossa irmã Selma Barbosa ali, ela esperou 5 anos pela cirurgia. Mas quando o Senhor entrou com providência naqueles 5 anos,
foi tudo maravilhoso. Porque o Senhor está no controle das nossas vidas. A gente não pode desanimar, a gente tem que perseverar. Né? Eu já luto com essa sinusite, alergia, desde os 15 anos. E esse mês de outubro a velha viu como foi terrível para mim. Né? O remédio que eu tomo para emergência, que é uma caixinha de remédio com 12 comprimidos que dura 2, 3 meses, eu usei 2 caixas nesse mês de outubro. De tanto aflição que eu tive e aquela coisa horrível de não deixar dormir, que fecha o nariz, né? A gente não consegue respirar direito, né? E se fosse, né, a gente poderia assim imaginar, poxa, estamos na pandemia, né? Ataca o problema respiratório e o Senhor tem me guardado. Deus é maravilhoso. Né? Quando a nossa irmã Thaís ali propôs no coração dela fazer esse jejum de 21 dias, da qual eu e minha esposa estamos fazendo, né? E naquela semana eu fiquei tão bem, eu falei assim, Senhor, eu vou dar o testemunho que estava bem. Removeu eu pensar isso, o inimigo vinha atacando, né? E naquela primeira semana ali, irmão, eu passei uma semana maravilhosa, né? Até dormir, quando eu estava dormindo direito, eu consegui dormir. Graças a Deus eu estou dormindo direito, melhor até hoje. Né? Tem atacado a crise, mas amém, estamos ali. Então, irmão, não devemos julgar, porque muitas das vezes a palavra do Senhor nos diz que nós temos uma trave, ou seja, os nossos problemas é maior do que do irmão, nosso pecado é maior. O irmão está com um cisquinho lá e nós estamos apontando, como o nosso irmão aqui falou, já nesse culto, né? Que às vezes a gente julga muitas pessoas e a gente está aqui para orar, para interceder. A gente sabe que nossa irmã Núbia outrora fazia muito mais a obra do Senhor do que agora está com problemas limitados nos seus joelhos, mas eu profetizo que isso vai passar. Né? Como passou na vida da irmã Helena, nós estamos orando pela irmã Helena, estamos orando e o Senhor fez um milagre. Quem viu o pé da irmã Helena, que a Bela me contou, eu não cheguei a ver, e vê agora, Deus fez um milagre. Né? E Ele faz milagre nesses dias, basta você crer. E eu queria ainda ler uma outra palavra que está no livro de 2 Coríntios 5, 1 a 7, que fala, irmãos, da nossa casa espiritual. Fala assim, no versículo 1: porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas, mas feitas nos céus. Irmãos, e essa casa somos eu e você, que é o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Né? O Senhor está nos moldando, e muitas vezes o vaso, né, está rachado, mas o Senhor vai ali, Ele conserta o vaso, Ele é o oleiro, então Ele tem todo o poder nos céus e na terra, né? Até mesmo no mar, o Senhor tem poder para nos consertar. Então muitas das vezes a gente acha que não vai conseguir, mas eu digo para você, persevere que a vitória vem. Não desanima. No versículo 2 diz assim: e por isso também gememos, desejamos se revestirmos da nossa habitação que é do céu. Muitas das vezes a gente pede até para morrer, irmão. Vem tanta situação nas nossas vidas, o que nós vamos fazer nesse mundo que só tem coisas terríveis, né? É furacão, é terremoto que o pastor enfrentou, mas graças a Deus, quando ele chegou ali naquele país ali, já tinha passado, irmão. Porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Porque como diz a palavra no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus! E se você foi atingido, irmão, é porque o Senhor tem uma grande obra a realizar. Porque tudo que o Senhor nos dá é melhor. Né? O pastor fez plano de dar as núpcias para o meu cunhado Marco e a Leidiane ali em Copacabana. Mas o Senhor tinha coisa melhor, tinha Penedo, um hotel 5 estrelas, né, Marco? Um hotel 5 estrelas, né? Eles ficaram maravilhados ali naquelas 3 noites ali naquele lugar. Porque o Senhor tem sempre o melhor, mas você tem que estar na posição. Há quantos anos que o Marco espera essa bênção? Há quantos anos que você e eu estamos orando? Irmãos, oramos quase 25 anos. O Senhor dá aquela escritura nesse nosso apartamento. E só mesmo Deus e a minha esposa sabe, a pastora Duva sabe um pouquinho, de como nós andamos para tentar a legalização daquela documentação. Não foi fácil. Tinha um dia, quando nós estávamos pagando a prestação,
que na época era muito pequeno o valor, né? Era em torno de R$10, nem sei se era R$10 ou 10 cruzeiro, foi em 95 isso, né? Naquela época, aí eu tentava pegar, porque agora não tem tanta facilidade pela internet, a gente consegue pegar tudo, mas naquela época, em 95, não tinha tanta essa facilidade assim. Então eu tentava ir numa caixa econômica perto de mim. Ah não, essa boleta está lá na Visconde de Pirajá, tem que ir lá na Visconde de Pirajá. Aí quando eu ia na Visconde de Pirajá, no mês que vem também, não, essa outra está não sei aonde. Irmão, como eu andei? Aí eu falei para minha irmã, vamos ter que dar um jeito que tá. Aí quando nós quitamos aquela bênção, aquele apartamento, veio a maior prova, né? Agora tem o resíduo. Eu falei assim, Jesus, tem misericórdia, né? Quando o resíduo era quase o valor do imóvel novo, né? E a nossa pastora Nubia veio com aquela palavra de sabedoria dos altos céus, falou, Carlos, calma, porque o homem não vai te tirar. Tenha fé em Deus, no tempo do Senhor tudo vai se resolver. Foi o tempo passando, aquilo acalmou o nosso coração, né? Tudo que eu escrevi está nada aqui, irmão. Eu escrevi tanta coisa, o Senhor está me dando outra, dá para falar. Então, irmãos, o Senhor fez como Ele quis, né? Passamos prova, passamos, porque tinha a noite, irmão, que o inimigo soprava nos nossos ouvidos, amanhã você vai ser expulso daí pela caixa. Eu falei, meu Deus! Aí eu ficava nervoso, preocupado, mas nem falava nada para a América, já tinha as preocupações do dia a dia lá no trabalho dela, né? Aí eu falava, o inimigo está repreendido em nome de Jesus. E ficava se repreendendo, às vezes em pensamento, ou às vezes dobrando o joelho e orando mesmo, porque nós temos que apresentar ao Senhor as nossas petições. Porque Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe das nossas fraquezas também, e o inimigo também sabe. Então você tem que vigiar dobrado. Porque muitas das vezes, né, você fala alto, não em oração, porque eu creio que quando a gente fala em oração, o inimigo não tem poder para ouvir, né? Então ele arma os laços para que a gente caia, e o Senhor está ali, irmãos, ao nosso lado. Basta que a gente clamemos ao Senhor, né? E aqui diz, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque nós estamos revestidos pelo Senhor. Porque também nós, que estamos neste tabernáculo, gememos, carregando, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Irmão, o Senhor nos deu o penhor do Espírito dele. Quando o Senhor foi trasladado para o céu, né? Ele ali não disse que a gente não ficaria só. Ele não deixou o Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor, né? Então ali ele está constantemente ao nosso lado, né? Ou sem problema, irmão. Nós temos que falar que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. E assim o Senhor tem me usado às vezes naquela ginástica ali com aqueles colegas ali do quartel, eu ainda faço aquela ginástica ali, e eu estou sempre falando, né? Eu até brinco com eles que a maior ginástica que eu faço é da língua, que eu falo mala, que eu malho mais a língua conversando com eles do que os próprios exercícios, né? Porque nós temos que ser assim, irmão, nós temos que falar, porque o Senhor está nas portas para vir buscar a sua igreja. Se você não falar, a palavra de Deus diz que as pedras clamarão. Mas eu e você temos que falar essa palavra. Muitas das vezes nós somos egoístas, guardando só para nós, não. Nós temos que dividir com o nosso próximo, que tem muitas pessoas passando dificuldade, passando problemas, e que o sangue daquela pessoa não venha a ser cobrado de mim e de você. Porque às vezes a gente não leva a palavra do Senhor e aquela palavra faz uma besteira, né? Se mata. A gente sabe que o suicídio não tem perdão para o Senhor. Mas o Senhor quer o quê? Que você leve a palavra em tempo e fora de tempo. Como a nossa irmã Lucélia falou aqui no culto segunda-feira, ela não se importa com os fora que ela leva. Ela vai lá e fala. É para grandes e pequenos. O Senhor não faz acepção. Ele quer que a gente pregue, tanto para os grandes quanto para os pequenos. Porque o Senhor, Ele ama incondicionalmente. E aqui, e muitos, né, falam assim, é importante a gente congregar numa igreja. Irmão, nós temos que congregar. A palavra de Deus manda que a gente congreguemos.
Vivemos uma época, irmão, que a correria faz parte do nosso dia a dia. Não há tempo para tudo aquilo que queríamos, pois há inúmeros compromissos e muitas outras coisas a se fazer. A sociedade moderna vive num ritmo frenético e tal situação prejudica inclusive a comunhão entre a família e a igreja. Glória a Deus. Como meio organizado, a importância da igreja é animar, instruir, ensinar, levar as pessoas a estarem em comunhão com Deus. Mas será que não podemos estar firmes com Deus fazendo nosso culto em casa, como alguns acham? Claro que não. Porque senão o Senhor não deixaria essa palavra que diz assim em Hebreus 10:25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmão, o dia está se aproximando. Pai. E tantas vidas têm sido ceifadas, tantas pessoas estão descendo a sepultura, né? E não é só com o Covid, não. Porque eu tenho visto muitas pessoas morrer por problemas de coração, infartando, né? Muitas pessoas colocam esse argumento como desculpa, né? Essa palavra, que não para não ir à igreja, porque está na pandemia, como a gente via aí, irmãos, agora só está vindo, começaram a vir uma vez por mês, só na ceia. Dizem que estão firmes com Deus, que oram sempre e leem a Bíblia em casa. Contudo, é muito mais fácil nos dedicarmos à adoração a Deus quando estamos em um lugar apropriado para isso, que é aqui. Então é aqui que nós temos que estar. Aleluia. Prova de que Deus quer que comunguemos com Ele também na igreja. E é isso que temos que fazer, que congregar, estarmos unidos. Porque aqui a gente às vezes ouve o problema dos nossos irmãos, e a gente está sempre lembrando, né? É da irmã Mauricéia Figueiredo, né? É da nossa irmã Inês, que também passa as suas aflições com problemas de usar aquela bombinha, né? É a irmã Helena, que não sai do nosso caderno de oração, mas vai sair sim, em nome de Jesus, para a glória de Deus, né? A Risoneide também com essa luta com o Carlos Vinícius. Mas, irmão, tudo vai ter fim. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Então a sua luta vai ter fim. Você precisa simplesmente perseverar. O Evangelho, muitos acham que é porta larga. Não, irmão. A porta é estreita. Porque larga é o caminho que nos leva à destruição. Porque como diz em Mateus 7,13, né? A larga é o caminho que leva à perdição. A porta do céu é estreita, não é de qualquer maneira. É você se podando de algumas coisas que nós vivemos. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: aconteceu algo que lhe entristeceu, irmãos, em tudo da graça. Porque muitas das vezes, né, a irmã Amélia não passa por mim e não fala comigo. Às vezes ela não viu que a Amélia é só olhar para frente, ela não olha para o lado, não. Ela vai direto assim e não fala. Fala, mas o fulano não viu. Aí a pessoa que não viu, que ela não viu, fala assim: poxa, a irmã Amélia passou por mim e nem falou comigo. Aí fica triste, né? Nem me deu a paz do Senhor. Mas não foi ela que não viu, não. É ela que não viu mesmo. Não fez que não viu o irmão, né? Então, irmãos, não leve isso para o seu coração. Perdoe, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que perdoar 70 vezes 7, ou seja, é infinitamente. Porque falhos, todos nós somos. Como o Roberto falou, teve esse desabafo ali, né? Porque é mais fácil a gente cuidar de um animal do que de uma pessoa. Aquela pessoa nos magoa, nos maltrata, e o animal não. O animal você vai lá, né? Bota um pouquinho de comida para ele, né? Quando ele está com fome, a água, ele ali come e está satisfeito, né? Aí ele faz alguma coisa errada, como essa semana a Amélia mandou eu consertar o ferro lá que ela deixou levar um tombo. Aí tá, quando eu peguei o ferro, irmão, o ferro não estava só com tombo, não. Ele tinha comido a tomada todinha do ferro. Aí, em vez de um prejuízo, ele levou uma dor, né? Mas amém, né? Amém. Isso fora que ele está comendo a parede, né? Aí, toda hora eu vou lá, ainda bem que tem aquela tinta que a gente guardou de reserva, aí eu vou lá e retoco. Já não sei quantas vezes eu já retoquei aquela parede, né? E são várias paredes, aí não para só um lugarzinho só.
né? Mas Deus é bom, Jesus é bom, né? Jesus é bom, Jesus é bom. Sem encontrar os outros detalhes, que a gente pisa em alguma coisa, vai agarrado no chinelo. Mas amém, amém, né? Amém. Jesus é bom. E a palavra de Deus no livro de João 8:11 fala que quem não tem pecado tira a primeira pedra. Fala sobre a mulher adulta. Olha só o que diz. Quando trouxeram a mulher pega e adultera Jesus, queriam que ele a julgasse, e assim poderiam julgar eles a Jesus. Mas o mestre, conhecendo o coração e pensamento dos que rodeava, manteve-se tranquilo, e devido à insistência, proferiu seu veredicto. Mas não foi o que os fariseus e os escribas esperavam. Jesus disse: aquele que dentre vós sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, né? O Senhor estava ali, estava tentando acusar o Senhor, como eu e você. Muitas vezes o inimigo tenta nos acusar, né? Tenta tirar você do sério, e é constantemente, irmão. Ele não para não, é 24 horas. Ele fica ali ao seu lado. E usa, muitas das vezes, é aquele que está ao seu lado. É o seu filho, o seu esposo, o seu cônjuge, o seu amigo. É aquele que está do seu lado. Colega de trabalho, dos estudos, né? Então, irmão, o Senhor não nos condena. Ele quer que a gente siga o seu caminho. Persevere. Aleluia. Maria foi pega no adultério. E naquela época, irmão, ela que foi julgada, não o homem que estava com ela. E a gente sabe que é verdade, né? Foi pego ele e ela. Mas somente ela foi ali ser julgada, ser apedrejada. Vamos ouvir, irmãos, a palavra do Mestre, meditar nela, a fim de não pecarmos menos. Hoje eu passei o dia, né, para não pecar, fiquei ali ouvindo louvores, né, lendo a palavra. Aí quando a gente está vendo a palavra e ouvindo louvor, a gente pega menos, né? Não vou nem ver filme, nem ver seriado, não vou ver nada, né? Nem jornal eu vi. Que a gente vê jornal, irmão, só Jesus na causa. Vê aquele, mulher fez isso com o marido, ou então a mulher foi assaltada, ainda espancaram a coitada da mulher. Meu Deus, semana passada eu vi essa coisa terrível. O assaltante não somente assaltou a mulher, mas espancou, e ela já era uma senhora de mais de 60 anos. Senhora não, jovem, né? Agora estou nessa idade, então é jovem. Era um jovem de mais de 60 anos. Né? Aí, irmãos, a senhora, ele deu tanto soco no rosto da mulher, a mulher ficou com o rosto todo roxo. Isso foi em São Paulo, não foi no Rio. Né? Mas é aqui pertinho, aqui do lado da gente. Levou o carro dela, levou o celular, levou o dinheiro, né? E quando a senhora ia se preparar para fazer uma caminhada, ela estacionou o carro perto de um parque e sofreu. Será que ela esperava isso? Né? Ela não esperava. Toda vez é assim, irmãos, Jesus vai vir como ladrão, ou seja, ele não diz a hora que vai te assaltar, né? Jesus está às portas para buscar a mim e você. Temos de perseverar. Em Tiago 1,19 fala sobre refletir. Deixa eu ler aqui antes para não perder. Sabei isso, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né? Porque muitas das vezes, como falei lá sobre e não julgar o próximo, porque muitas das vezes a gente não ouve, que o inimigo distorce, né? A gente fala uma palavra, você fala uma palavra, a pessoa entende tudo ao contrário. Você tem que ficar quieto. Senhor, me dá sabedoria, que eu venha falar na hora certa, que eu não venha julgar o meu irmão, que eu seja tardio em me irar. Porque muitas vezes, irmãos, as coisas a gente ira, né? A gente faz coisas que depois a gente se arrepende, mas você já fez. Ainda mais se você tiver com uma faca, uma arma na mão, alguma coisa pesada, né? Taca naquela pessoa, como a gente já viu, a pessoa tacar um negócio, a pessoa se desequilibrar, cair para trás até morrer, porque bateu a cabeça numa ponta de uma escada, alguma coisa assim, né? Ela não fez por querer, mas ela foi a causadora daquele acidente e levou aquela pessoa à morte. Então é muito difícil. Constantemente peço, Senhor, me ajuda.
porque somos falhos, somos pecadores. Mas o Senhor está ali, né? Porque no versículo 20 diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha só que tremenda essa palavra. Porque a ira de Deus não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-nos com falso discurso. Irmão, a gente sabe que a palavra de Deus diz que nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É difícil ouvir isso, né? Eu conversava ontem com uma irmãzinha que falava: irmão, eu estou perguntando ao irmão essa situação, porque eu não quero perturbar o nosso pastor, que eu já sei que ele tem tantos problemas. Então ela me mandou um áudio, né, me questionando: você acha certo essa pessoa não poder congregar, não poder participar da ceia, já que ela está nessa igreja, e não deixaram ela ceiar? Ela é casada, ela foi batizada aí na nossa igreja, por que não deixaram ela? Isso não está errado, irmão? Aí quando ela falou que queria fazer a carteirinha da igreja, pegaram a carteira da nossa igreja, daqui da Tanque de Betesda, e tomaram dela. Falou que aprenderam a carteira dela. E aí você tem que ter aquele jogo de cintura, como diz, né? O bom carioca, né? De levar a palavra, irmão, sem irarmos, com doçura, para que também aquela pessoa que já está naquela situação ali, triste, revoltada, né, congregue, senão ela vai acabar largando aquela igreja. Por pior que seja, é mais perto da casa dela. Ela fala: puxa, se eu estivesse na nossa igreja, eu sinto tanta unção da nossa igreja, e lá, aqui eu não sinto tanto, não, mas como a palavra diz que tem que congregar, eu estou congregando aqui perto da minha casa. Então, irmão, não é fácil ser cristão, não, mas o Senhor está ali, estendendo as suas mãos em todas as horas. Em Eclesiastes 3 diz o quê? Tem tempo de tudo. Nós temos tempo, nós passeamos, nós temos tempo para nascer e tempo de morrer. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente esquece de dar o tempo do Senhor. Chegamos atrasados no culto. O culto começa de 7 às 9, normalmente é 9h30. E a gente chega aqui 8 horas. Eu que moro do lado, às vezes eu chego 15, 20 minutos atrasado. Imagine quem mora longe, que depende de condução. Eu sei que é difícil, né? O nosso irmão José Maria não está aqui hoje, mas os irmãos sabem quanto ele mora longe e quanto deve ser a despesa dele de condução, lá de Queimados para cá, que ele pega 3 de condução para ir, 3 de condução para voltar, e levar quase 3 horas para chegar aqui. Não é fácil, né? Mas quando a gente trabalhava, a gente não fazia isso. Eu já trabalhei em Copacabana, e na época que eu trabalhei em Copacabana, eu morava na Vila Kennedy, isso em 84, e não era fácil. Quantas conduções que eu não pegava? E vocês acham que lá o meu comandante lá do quartel, se chegasse 5 minutos atrasado, será que ele levava em consideração? Não, tinha que responder. Naquela época chamava DRI. Ele vinha um documento para você: por que você chegou atrasado? E se o comandante não abonasse, você estava preso. Né? E no civil, na vida civil, é tudo diferente, né? Você chega atrasado, como a Amélia fala. A Amélia chegava 1 hora antes, mas as colegas dela sabiam que o chefe chegava às 11. Chegava às 10 horas, 10h30, mesmo sendo o horário dela 9 horas da manhã, que eles pegavam. Eu estou engasgando já. A palavra de Deus diz que nós temos que ser manso. Manso. E aqui a palavra de Deus, que estava pesquisando sobre Moisés. Moisés era o homem que a palavra de Deus nos diz que era o homem mais manso. Mas ele foi mais manso, não, depois que ele se converteu. Porque até ele se converter, quando mexeram ali num parente dele ali, né, ele lutou ali com aquele egípcio e matou aquele egípcio. Porque ele não tinha o Senhor ainda. Ele era o escolhido, mas ele ainda não estava ainda nos caminhos do Senhor. Então a gente sabe, com certeza, ele não era manso naquela época, não. Ele foi manso depois, que teve a perseguição ali, quando o faraó descobriu o que ele tinha feito
Porque muitas das vezes a gente acha que o irmãozinho está vendo, não, o pastor não está vendo, eu posso fazer, não tem problema não, né? Mas o pastor pode não ver, mas ele sabe que o Senhor vê tudo, né? E assim como o Senhor vê tudo, Faraó soube que Moisés ali matou aquele homem. Mas quando Moisés teve encontro com o Senhor na sarça ardente, né? E eu e você, irmão, tivemos esse encontro com o Senhor maravilhoso, né? Eu também vim por luta. Quando eu vim para o Senhor, foi em 93, né? Eu passei por uma aflição muito grande, que todos aqui da igreja sabem, né? Fui acusado de um roubo, algo que eu não tinha feito. Eu fiquei ali naquela luta. Eu falei, Senhor, né? Não tinha o Senhor na minha vida, mas eu levantei os olhos para o céu. Agora as pessoas vão pensar que eu sou ladrão, subiu aquele negócio no meu plantão, e agora, meu Deus? Aí o colega falou, você não acredita em Deus? Eu falei, acredito. Então, busca o Senhor numa igreja perto da sua casa. E o Senhor tem mudado o meu quadro desde aquela época. Irmãos, eu creio. Se eu não tivesse me convertido naquela época, eu não estaria mais aqui não para falar das maravilhas que o Senhor tem nos feito. O Senhor não tinha me dado nem mesmo Mateus, né? Porque como eu já contei aqui também, que eu não era contra aborto, né? Não conhecia a palavra, não está na época, não estamos bem financeiramente, vamos abortar, não tem problema nenhum. Eu pensava assim antes, mas quando eu conhecia a palavra, né? E o pastor pregou ali, eu ouvi aquela palavra, que quando a semente já é uma criança se formando no ventre da mulher, né? Aí quando 3 meses que eu estava na igreja, nós descobrimos que a Amélia estava grávida. E a Amélia tinha passado uma aflição muito grande no parto da Sueli, né? E ficou traumatizada. E eu não tinha levado aquilo em consideração. A Amélia chorava muito, irmãos. Vocês nem imaginam. A Amélia chorava 5 meses, a Amélia ficou chorando que eu preferia aquela criança dentro dela do que ela, que eu não amava ela, amava aquela criança, não amava ela. Porque o inimigo faz isso, ele distorce, né? Ele distorce. E ela ficou com aqueles maus pensamentos ali. E ela só chegar em casa que ela começava a chorar. Não tinha nem vontade mais de ir para casa, irmão. Eu chegava em casa e ela começava a chorar. E era um choro, irmão, né? Só Jesus na causa. Mas Jesus estava na causa, ele me deu vitória. O Mateus está aí, né? Hoje não está aqui, graças a Deus, porque ele está de serviço, né? E ali, irmão, o anjo precisou aparecer para Moisés ali naquela sarça ardente, para ele se entregar os seus caminhos ao Senhor. E o Senhor aqui em João 15,16 fala, né? Que o Senhor nos escolheu. Não foi eu que escolhi o Senhor, mas é o Senhor que escolheu a cada um de nós para estarmos aqui nessa igreja. Aleluia. Essa igreja está repleta de pessoas hoje, né? Mas devido ao frio, devido a um probleminha, as pessoas não vieram. Não é o caso do nosso irmão Leandro, que está fazendo faculdade. E, irmãos, como eu já falei, tem tempo para tudo, ele está estudando, né? Mas ele teve a folga dele, então ele preferiu estar aqui na casa do Senhor, porque assim que nós temos que fazer, irmãos. Por dia de culto é dia de culto. A não ser que estamos em viagens, tivemos alguma festividade extraordinária, como eu falei para o meu irmão hoje, né? Porque eu não concordo em você faltar o culto para ir visitar uma outra igreja. Eu não concordo com isso. Porque eu aprendi que no dia de culto da nossa igreja, temos que estar na nossa igreja. Agora, se é um dia que não tem problema, né? Devemos participar, sim, o pastor pode até participar, o pastor não, porque o pastor nosso não faz essa diferença. Porque quando eu congreguei numa outra denominação, se eu ia visitar uma outra igreja, mesmo dia que não tinha culto na minha igreja, eu tinha que pegar a autorização do meu pastor para ir com a bênção dele. Porque se você vai sem a bênção do pastor, não é certo. Você tem que ir com a bênção do pastor. Aleluia, Deus. E em Gálatas 5, 22, 23 diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Desculpa, esse está em Números 12, 3. E em Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, aleluia, e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, temos que ter
amor no nosso coração, temos que ter alegria, alegria do Espírito. Você não tem que ficar ali com a cara fechada, entrar e andar para o seu irmão sem sorrir. Nós temos que ter assim, temos que ter alegria, porque o mais importante é ganharmos a salvação. E o Senhor tem prometido para mim e para você, que é o mais importante, a salvação. Mas em Mateus 6,33 diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e demais coisas ele acrescenta. Ele tem acrescentado na minha vida e na sua. Muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, eu não vou conseguir isso. Quando você vê, irmãos, o bem já passou e você conseguiu. E a gente vê para os irmãos aqui que são profissionais liberais, né? Estão sempre contando testemunho aqui, poxa, eu não consegui aquele valor, mas eu pedi ao Senhor, Ele entrou em providência e me deu. Porque o Senhor faz assim nas nossas vidas, né? E eu queria orar com a igreja, tá? Mas os irmãos sentados mesmo, vai ficar sentado. Eu queria apenas que vocês fechem os seus olhos. E depois também quero cantar um louvor, com a ajuda dos universitários, nossos pastores de preferência, né? Mas irmão, vamos orar. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus de poder e glória, Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai, para render graças ao Senhor. Porque só Tu é digno de toda a honra e louvor. Pai, recebe a nossa adoração, Pai. Porque estamos aqui na Tua casa, nos esforçando, Pai, para aprender mais de Ti. Pai, cura os enfermos, entre a providência daqueles que precisam de uma libertação, aqueles que precisam, Senhor, de uma providência financeira, aqueles que estão aguardando uma causa da justiça. Senhor, toma nossas vidas nas Tuas mãos, nos dê saúde, como já foi falado aqui, Pai, nessa noite. Pai, que nós possamos ser crentes melhores, que nós possamos, Senhor, ter tempo para todas as coisas, Pai, nos céus e na terra. Que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer o Teu querer e não da nossa carne. Pai, ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.